uma frase aí yes, tá? Então, nós estamos já começando a gravação. Ok. Bom, então essa expansão ela foi comandada propriamente por esse desejo de espalhar religião, que é uma volta a nós, tá? Mas também pelo fato dos árabes procurarem terras férteis para, né, vamos dizer assim, plantar e tudo mais, já que eles moravam no deserto, tá? Então, também tem esse desejo. Outra coisa também que os árabes eram comerciantes, eles viviam das caravanas. Na aula que vem, eu vou até comentar sobre isso, quando a gente for falar sobre comércio oriental. Eles que traziam lá da Índia, traziam da China pelos desertos, tá? Ali da Ásia, tá certo? Os produtos como tapetes, temperos, né? Objetos de artesanato, perfumes, joias, e levavam para Constantinopla, tá? Então, esse comércio que eles faziam no deserto era muito importante, inclusive no norte da África, no deserto Saara. Tá? Pode passar o próximo slide para mim, Samara, por favor? Aquele que tem uns camelinhos, isso aí, ó, né? Então, essa imagem ela é muito legal, porque ela mostra, né, assim, nos dias atuais, mas como tradicionalmente os árabes, então, eles moravam nessas regiões do deserto. Esses árabes que viajavam pelo deserto são chamados beduínos, tá? E um dos animais que eles usavam, principalmente para o transporte, era justamente o camelo, né? Tá? E aí eles iam parando, como fossem ilhas, nos chamados oásis, né? Essas áreas mais férteis do deserto. Alguns, inclusive, moravam nesses oásis, criavam animais, tudo mais, né? Tá? Muitas tribos ocupavam oásis também, né? Não vou imaginar que todos os árabes eles eram nômades, não. Com o tempo eles foram fixando, inclusive constituindo cidades importantes, cidades comerciais. Pode passar para o próximo, por favor, Samara? Tá? O próximo, isso mesmo. Esse mapa aí mostra, então, essa expansão religiosa. Não está todos os países islâmicos aí, não, tá? Por exemplo, a Turquia, tá? Os países africanos também, muitos vão se islamizar. Mas aí nesse mapa aparecem os países árabes, tá? Então, eles falam em países árabes, justamente essa área que nós estamos vendo aqui. Observem que, por exemplo, no sul da Europa, uma região chamada Península Ibérica, aparece ali a cidade de Zaragoza, Córdoba, Granada, tá? Vocês estão vendo isso nesse mapa, na parte à esquerda de vocês, tá? Aí vocês estão vendo ali, ó, né, uma parte da Europa, justamente abaixo dos francos. Observem que os árabes também ocuparam, né, parte da Europa. Só não ocuparam mais áreas da Europa porque os francos não deixaram, né? Tá? Carlos Martel, depois Carlos Magno impediram isso. Pode passar para o próximo slide, por favor, Samara? Tá muito bom. Ó, isso aí é um mapa que mostra o islamismo mais espalhado pelo mundo, né? Tá? E não é só os árabes, aí então é religião, tá? Porque muitos outros povos, por exemplo, da África, assumiram o islamismo, mas não eram árabes, né? Tá? Cheguei a comentar com isso na aula passada para vocês. Então, nós temos uma grande quantidade de países. Ó. Em verde escuro estão os países árabes, propriamente dito, que é um país de cultura e população árabe, tá? Já nas outras cores são países que não são árabes, mas que também adotaram o islamismo. Tá? Então, nós estamos vendo muitos países africanos, tá? São populações negras, que são populações tipicamente africanas, mas que também adotaram o islamismo. Tá? Tem essa característica, o islamismo ele nunca teve uma característica racial. Tá? Né? E nós temos aqui na Ásia também, onde está ali Cazaquistão, povos mongóis que adotaram o islamismo. Tá? Então é interessante, né? Porque tem povos de origem oriental, né? Com aquelas características dos chineses, por exemplo, que são islâmicos também. Tá? O islamismo nunca teve uma característica racial própria. Tá? Poder passar adiante, por favor? Próximo slide. Tá? Bom, e aí nós vamos falar então agora, né, um pouco dessa herança que os árabes deixaram para nós, ou que o islamismo deixou para nós, tá? Que é a arte e a cultura. Tá? Aí existe uma certa similaridade, porque os árabes eles criaram uma grande cultura a partir do Islã. Tá? Então, como é que chama? Vamos chamar assim, essa situação que a gente confunde árabe com islamismo está muito ligada a esse processo que a cultura árabe ela se desenvolveu muito a partir do Islã. Antes do Islã, os árabes não tinham uma cultura muito, vamos dizer assim, importante. Tá? Então, a cultura árabe se desenvolveu a partir, então, de Maomé, a partir do islamismo. Tá? E aí nós temos na literatura as chamadas Mil e Uma Noites, né, que é uma obra de grande referência, onde nós temos um monte de contos que são muito explorados, inclusive, pela Disney, pelo cinema, tá? De uma maneira geral, aonde aparecem, então, esses aspectos, né? Tá?
Aí eu destaquei para vocês alguns desses pontos da Mil e Uma Noite. A Mil e Uma Noite é uma obra árabe muito importante, ela inclusive é de origem mais persa, mas os árabes incorporam ela, tá? Que tem como pano de fundo uma princesa chamada Sherazade, que conta para o seu marido, tá? Todas as noites uma história, né? E aí se passam 1001 noites, 1001 histórias, tá? Que ele vai contar. Então, entre essas histórias, nós temos ali Babá, os 40 ladrões, né? Nós temos a Simbal, Marujo, tá? Que são, vamos dizer assim, obras propriamente de referência. Tá? O Príncipe da Pérsia não está nas Mil e Uma Noites, tá? Mas o Príncipe da Pérsia é também como é que chama? Uma história, né? Que compõe esse grande legado aí da cultura, da tradição árabe. Tá? E tem coisas mais recentes, é o caso, por exemplo, da poesia de Omar Khayyam. Tá? Aí quem gosta de poesia, né, pode depois procurar essa poesia árabe, tá? Mais recente, né, que tem como obra de referência o Rubaiyat. Bom, os árabes, eles copiaram muita coisa dos romanos em termos de arquitetura, mas só que eles adaptam essas técnicas romanas. Tá? Então, eles faziam também aquedutos, construíam muitos prédios com ar, construíam abóbodas, tá? Só que eles vão adaptar isso propriamente para o jeito deles. Tá? Bom, mas esse aspecto da engenharia árabe, ela se tornou muito importante, principalmente na questão da irrigação também. Até eu não destaquei aqui nesses slides, mas, por exemplo, até hoje, nos países do norte da África, os países da Arábia, tá? Tem muitas obras de irrigação que são antiquíssimas, tá? Com técnicas que eles desenvolveram ainda durante a Idade Média. Tá? Bom, e aí nós temos, então, a construção das mesquitas, que a gente vai ver várias delas, tá? Que talvez seja um tipo de obra mais importante, tá? Porque é uma obra religiosa, né? É que nem na Idade Média, os cristãos também faziam, né, catedrais magníficas, os árabes construíam as mesquitas magníficas. A mesquita, então, é uma igreja árabe. Tem palácios que aí vão obedecer também muitas linhas arquiteturas da mesquita. Tá? Tem um palácio indiano muito famoso que, melhor me fugiu o nome, tá? Mas é que é de cultura árabe. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome, vou passar para vocês. Eu não coloquei foto dele, mas, né, até caberia. Tá? E casas, as construções das casas, chamadas casbás, tá? É uma construção, né, que, vamos dizer assim, Taj Mahal, agora me lembrei. Tá? Tem um palácio indiano, só que ele é com arquitetura árabe, chamado Taj Mahal, que é uma das obras mais famosas da Índia. Tá? Ele é dentro dessa arquitetura também de características islâmicas. Bom, e os casbás, tá? Aqui no Brasil, nossas comunidades lembram muito os casbás árabes, né? Certamente aí nós temos até uma certa ligação, né, cultural, já que os árabes dominaram Portugal há muito tempo. E quando os portugueses vieram para o Brasil, né, esses elementos arquitetônicos acabam, né, se incorporando. Tá? As comunidades aqui em Belo Horizonte, por exemplo, são tipicamente casbah, tá? Tipicamente a forma da construção muito parecida, né, com as formas dos casbás árabes, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? E as fortificações, os chamados ksars, tá? Que eram castelos árabes, que os próprios europeus vão, em grande parte, copiar também elementos da arquitetura. Samara, passa para o próximo slide, por favor. Muito bom, tá? Bom, em termos da arte do artesanato, né, nós temos aí a questão dos tapetes, tá? Que é um elemento importante, os azulejos, tá? Que é uma tradição né, que é típica de países de clima quente, né? Tá certo? Como eles habitavam desertos, então, um clima quente. E aí, então, um tipo de revestimento que é liso, que pode colocar também motivos de decoração, tá? Isso é fácil de limpar, né? Tá? Imagina que no deserto, por exemplo, um dos problemas de sério muito é o vento com areia, então, né, sujava muito as residências, as construções, então a existência dos azulejos facilitava todo esse processo da limpeza, né? Então, um elemento assim, importante. Tá? A marroquinaria, acho que cheguei a comentar com vocês, é um artesanato em madeira. Embora não havia muita madeira no deserto, havia as chamadas palmeiras, né? Um tipo de palmeira chamada tamareira. Tá?
que fornecia um material que podia ser facilmente esculpido. Você podia fazer vários trabalhos decorativos, tá? Imóveis, inclusive. Então, isso já foi também bastante comum. E os tapetes, né, gente? Tá? Porque, né, as tendas do deserto, as pessoas dormiam na areia, então eles cobriam com tapetes no chão. Tá? Os europeus vão apreciar muito os tapetes árabes, né? Os tapetes persas. Tá? Os persas não são exatamente árabes, mas foram islamizados, foram culturados também pelos árabes, né? E vai haver muito essa intermediação, né? Também dessa cultura persa. Bom, e aí os tapetes, né? Vão ser muito levados para a Europa, muito, né? Comercializados naquelas caravanas que eu comentei com vocês, tá? Nas chamadas especiarias, no comércio de especiarias, que a gente vai falar na aula que vem. Tá? Bom, na ciência, gente, uma questão muito importante é que, enquanto a ciência na Idade Média ela foi perdida, tá? Porque com o desaparecimento da civilização romana, as escolas, tá? Né, deixaram de existir, o pouco que existia de cultura escrita eram os monastérios que estavam mais preocupados com traduções da Bíblia, tá? Produção de Bíblias. No mundo árabe, não. No mundo árabe, essa cultura estava extremamente desenvolvida. E alguns aspectos da cultura árabe importantes, por exemplo, a matemática. Tá? Os árabes em si não inventaram muita coisa da matemática, mas eles copiaram dos hindus e eles adaptaram isso. Tá? O elemento mais importante dessa cultura, né, científica que os árabes vão depois trazer para a Europa é o sistema numeral, tá? O sistema dos algarismos, né, chamado indo-arábicos, tá? Que vai do zero, ou melhor, vai do 1 ao 0, né? Então, 1, 2, 3, até o 0, né? Correto? Então, são 10 algarismos que se faz todos os tipos de conta possíveis e impossíveis. Tá? Isso permitiu, então, o desenvolvimento da matemática, que a matemática romana não conseguia chegar. Tá? A matemática grega e romana, com aquela numeração esquisitíssima, com aquelas letras, né? Tá? Pauzinho, né? 1, 2, 3, aí vem o 4, 5 é um V, né? Vai, 10 é um X. Aquele tipo de numeração dificultava muito fazer os cálculos de álgebra. Tá? A famosa álgebra, que o nome é árabe, álgebra, tá? E o cálculo, tá certo? Tá? E aí, então, obviamente, que, né, as ciências como um todo, principalmente engenharia, ficava muito ficava muito atrasada, né, pela falta da existência dessa ferramenta importante, que eram os números. Professor, não? Pode perguntar. Por que todas as palavras que tem em português que tem origem árabe começam com al? Porque nós já até comentamos na aula passada, não sei se você estava. O al, ele é um artigo. Sim. Tá? Ele representa o a, os, as. Tá? Por isso que a gente pode falar Corão ou Alcorão. Tá? Correto? Né? E você vai encontrar um monte de palavras portuguesas que tem almoço, alface, alcachofra, claro, inclusive nomes de alimentos que eram usados que produziam, né? Tá? Alcachofra, por exemplo, né? Então, Professor, tá? Pois não? Há o alicerce árabe? Não sei. O quê? Há alicerce? Alicerce, pode ser, não sei. Aí tem que ver, tem que dar uma pesquisada, tá? Alicerce eu não sei, tá bom? Agora, eu não sei sim, eu não lembro de ter visto, tá? Mas você, quando estava falando da alicerce, eu me lembrei de outras coisas. Álcool, tá? Inclusive a química árabe, isso que é uma questão importante. Estamos falando da matemática, falamos na engenharia, na química, na astronomia, tá? Acho que eu comentar na aula passada com vocês, o fato de viajar pelo deserto, aonde você não tem, muitas vezes, obstáculos ou elementos que são fixos na paisagem, né? Aquele deserto tradicional das dunas de areia, bate um vento, né? Algumas semanas de vento, as dunas mudam de posição, né? Então, o céu era um elemento fundamental na navegação. Tá? Então, por exemplo, a bússola não é árabe, mas foram os árabes que introduziram na Europa, tá? Que eles usavam a bússola, tá? Que foi muito importante depois das navegações. O astrolábio, que é um instrumento que você mede a posição das estrelas em relação ao solo, tá? E com isso você, né, mapeia a posição das estrelas, tá? Que vai ser um instrumento de navegação também, tá? Depois eu tenho um nome de sextante.
quadrante, depois sextante. Também isso aí foram os árabes que introduziram na Europa. Tá? Os árabes introduziram na Europa, inclusive, alguns tipos de embarcações, porque o Mar Vermelho, onde eles navegavam, o Mar Mediterrâneo, tá? Eles usavam também muitas embarcações. E a caravela, depois a gente vai comentar que é uma embarcação de origem árabe. Tá? Bom, a medicina é um elemento muito importante, tá, gente? Porque é um interditado dos cristãos de ver o nu. Tá? Uma das coisas que é a religiosidade da Idade Média é que o corpo tinha que ser coberto, era intocado, tá? É uma coisa que é um templo divino. Então, essa questão, né, dificultava muito o estudo da anatomia. Né? Até que muitos médicos na Europa, durante a Idade Média, eram judeus ou eram árabes, porque a medicina era uma ciência, vamos dizer assim, considerada, né, pecaminosa, de certa forma. Tá? E os árabes não tinham essa visão. Tá? Então, a medicina avançou muito com médicos árabes. E europeus foram estudar com os árabes em faculdades árabes e persas, né, justamente a questão da medicina. Tá? Posteriormente mudou isso, né? A medicina europeia vai se desenvolver também, assim por diante. Mas a medicina é um elemento muito importante, tá bom? Pode passar, Samara, só para a gente não gastar todo o tempo aqui, que o nosso tempo Gente, a culinária é a parte mais gostosa, né? Tá bom? Ainda mais numa sexta-feira, né? Daqui a pouquinho tem o almoço, não sei o que e tal, né? Bom, a culinária árabe, né? Obviamente que ela vai, né, se difundir muito nos países onde, né, os árabes passaram e tudo mais. E hoje em dia, inclusive, ela incorporou, né, dentro de alguns alimentos árabes, o gosto internacional, né? O gosto mundial, tá? E aí nós temos até redes de comidas rápidas, né? Em inglês, fast foods, aí que usam, né? Usam justamente essa culinária árabe também, tá? Que é uma delícia. E o uso de verduras também, nós temos um elemento, né? Uma série de frutas também que eu indiquei aqui para vocês, tá? Eu até comentei na última aula, eu me lembro que essa parte que está errada, né? Que não é que está errada, é que ela está deslocada, tá? Está falando em culinária, de repente aparecem dois filósofos aqui. Professor. Isso aqui era para estar em ciências, era para estar no outro slide, tá? Eu não consertei ainda, gente, prometo que eu vou consertar. Agora que eu vi aqui que eu não corrigi esse erro. Pode perguntar. Pode perguntar. Professor, nas frutas. Tem gente colocando aqui. Bom dia, professor. Demorei porque estava tentando consertar minha senha. Não, sem problema nenhum, tá? Essas coisas acontecem. Pode perguntar sobre as provas. Vamos lá. Pois não? Sou eu. Só que não é sobre as provas, é sobre as frutas. Porque tá ali as frutas, laranja, tangerina, limão, é limão? É limão, tá? Ali tá um erro, tá? Depois, tá. como vocês têm o PowerPoint, vocês têm condições de abri-lo e editá-lo, por favor, corrijam ali, tá? Tá ali não, né? Limão, tá? Limão, né? Essas frutas cítricas, tá? Com aquele... O figo também, né? O figo também, muito bom. Eu não coloquei o figo aí também, mas é o fígado. O fígado. Figo turco, tem figo. O damasco, que lembra um pouco pêssego, tá? E a tâmara são tipicamente árabes, tá? Tipicamente árabes, né? Como é que chama? Frutos do deserto, né? Que apareciam nessas regiões dos oásis e tudo mais, né? A tâmara, sem sombra de dúvida. A tâmara é a tamareira, né? É o coqueiro do árabe, como é que chama? A palmeira, né? Típica das regiões do deserto. Tá? Você vê um oásis, tem aquelas palmeirinhas, são tamareiras, na sua maior parte, tá? Que é esse tipo. E variações sobre de uva também, tá, gente? Tá? As uvas também muito cultivadas nessa região. Tá? Então, aqui também eles conheciam o vinho, embora na religião muçulmana as bebidas alcoólicas eram normalmente interditadas, mas existiam algumas bebidas alcoólicas que eram toleradas, né, que o indivíduo poderia tomar, claro que de uma forma moderada. Tá? Mas o consumo de bebida alcoólica até hoje, nos países árabes, é muito pequeno, tá? Por causa da interdição religiosa. E porcos, né, gente? Isso é uma questão muito importante também. Isso aí os árabes copiaram dos judeus, tá? O porco é considerado um animal impuro, tá? Então, nos países árabes, não se consome muita carne de porco. Claro que os derivados, né, tipo frios, né, como é que chama aquele negócio que é muito bom na pizza, né? Calabresa, claro que essas coisas acabam entrando, mas assim, não são alimentos que, vamos dizer assim, na cultura árabe é considerado alimentos apropriados, tá?
Tá bom? Tem mais gente comentando coisa que às vezes eu esqueço de ver. Tá, ó. Samara tá 10. Pode passar o próximo slide, Samara? Vamos lá? Professor. Bom, e aqui nós estamos vendo, já vou passar para você, aqui nós estamos vendo então, as mesquitas, tá? Então, vocês podem observar que mesmo em diferentes países que vão ter aspectos arquitetônicos, né? Que no caso, Isfahan é uma cidade da Pérsia, tá? Vocês vão ver que obedece um determinado padrão, tá? Por exemplo, o minarete, que é essa torrezinha, tá? Que é diferente das torres das igrejas cristãs, observa. A cúpula, tá? Que os árabes aprenderam a construir com os romanos, tá bom? Só que a cúpula árabe ela é mais pontuda, tá certo? E lá em cima, geralmente tem um símbolo muito importante dos muçulmanos, tá, gente? Para nós cristãos, desde Constantino, tá? Porque antes de Constantino era o peixe. Os cristãos originais usavam peixe, tá? Que é o símbolo da multiplicação, tá? De Cristo. Com Constantino passou a ser o sinal do martírio de Cristo, a cruz, tá? Que era um instrumento de execução dos romanos, a crucificação. Tá? Os muçulmanos usam o crescente, é uma lua, tá certo? Pena que eu não coloquei aqui, mas depois eu vou pôr para vocês. Uma lua crescente, né? Porque a lua tem crescente, tem minguante, tem a cheia, né? Tá bom? E tem a nova, né? Que não aparece. Então, crescente com uma estrela, que é a estrela d'alva, tá? Que é uma estrela que aparece no sol, no céu, tá certo? No amanhecer, de uma forma muito forte. Tá? O anoitecer, agora não me lembro se a d'alva aparece mais, não. No anoitecer, no amanhecer. Tá? Que é o planeta Vênus. Na realidade, a estrela d'alva não é uma estrela, é um planeta. Tá? Que ela fica muito brilhante. Em determinados momentos do céu, então, com uma lua crescente, a d'alva fica bem próximo. E aí forma, então, um crescente com essa estrela, que é o símbolo, inclusive, de bandeiras de muitos países muçulmanos. Observem. Tá? Peguem países muçulmanos, vão ver as bandeiras. Tá? A Argélia, por exemplo, a Tunísia, a Arábia Saudita não aparece. Tá? Mas tem muitos outros países muçulmanos que vai aparecer o crescente com a estrela. E um detalhe interessante. Existe uma organização internacional que foi feita depois da Primeira Guerra Mundial, tá? Para salvar vidas em calamidades, em guerras, etc. Chama-se Cruz Vermelha. Tá? Correto? Então, ela é atuante no Brasil também. Tá? Ela apoia atividades do SUS, dessa resgate de pessoas em desastres, em enchentes, desse tipo e tudo mais, né? Então, chama-se Cruz Vermelha, ela atuante no Brasil também. E nos países muçulmanos existe o crescente vermelho, tá? Então, se a cruz é o crescente, que é essa luazinha, tá certo? Tá? Com a estrelinha lá, né? De cor vermelha, que indica a mesma organização, tá? Então, o crescente vermelho é a organização equivalente à Cruz Vermelha nos países cristãos, tá bom? Desculpe aí, alguém ia fazer uma pergunta e eu interrompi. Pois não? Eu tenho uma dúvida. Foi a Thaís que perguntou, foi a Oliveira. Professor, você está me escutando? Estou escutando e bem alto, inclusive. Tá bom. Aqui, eu tenho uma dúvida. Eu tenho duas dúvidas. Que dia que vai ser a P1 e qual matéria vai cair na P1? Na nossa P1 vai cair a matéria até agora, tá? Eu até não planejei ela. Vou planejar para ser essa semana que vem, a outra semana. Na semana que vem eu vou divulgar, tá? Vai cair até os árabes. Oi? Pode perguntar. Semana que vem. Vai cair até os árabes, até a civilização islâmica, tá? Vai cair, então, os francos, feudalismo e islâmicos, tá bom? Tá? Aquela matéria anterior do nivelamento não vai ser considerada para essa P, tá bem? Tá? Depois eu vou organizar a P, que eu não organizei ainda. Eu vou organizar a E agora, então já vou aproveitar e já fazer a primeira P, tá? Na verdade, vai ser a segunda nota, tá, gente? Porque a primeira nota da P é a nota do nivelamento, tá? Tem essa nota do nivelamento que já foi colocada no sistema da SGE. Dê uma olhada lá, até se alguém tiver algum problema, alguma dúvida, tá bom? Aí eu já vou resolvendo. Nós não tivemos ainda a amostra de prova, né? Tá? Acabou que a pandemia atrapalhou, a gente não fez a amostra presencial da prova.
Muito bom aqui, ó. A Samara já adiantou o slide, adiantou bem, que a Mesquita de Córdoba que se transformou numa igreja cristã, porque o que aconteceu? Os cristãos dominaram Córdoba na época de Fernando e Isabel, a gente vai comentar isso mais tarde, e as mesquitas que haviam em Córdoba foram transformadas em igrejas cristãs, mas continuaram com a arquitetura tipicamente árabe. Observem os arcos, tá? Tá? Um detalhe interessante, que os arcos são arcos romanos, mas aí com colunas de tipo grega, e tem toda uma decoração colorida. Só tem alguém com o microfone ligado tocando uma música e está atrapalhando um pouco. Pois é, vamos pedir para o pessoal silenciar, tá, gente? Silenciem os microfones o máximo possível, só abram para a pergunta, porque senão fica até um som de fundo, nós temos até uma musiquinha, tá? Então, por favor, façam isso. Tá, ok. O Samara, pode avançar mais um slide, por favor? Muito bom. Aqui nós estamos vendo, gente, na Jordânia, né, na capital da Jordânia, chama-se Amman cidade, uma mesquita moderna, tá? Uma mesquita construída agora, acho que nos anos 70, nos anos 80, talvez até mais, né? Do 1900, né? Tá? E é uma mesquita bem moderna. E aí é interessante que ela tem os, né, traços tradicionais. Então, né, a arquitetura moderna, meio espacial, a gente pode até dizer, tá? Ela é mesclada com uma arquitetura medieval e fica um prédio de aspecto interessante. Bom, e aí nós estamos vendo como é que chama? Os traços clássicos que eu falei para vocês. Observem que lá no alto da cúpula, tá? Correto? A gente pode chamar isso aí também de abóboda, tá, gente? Tá? O nome lembra abóbora, né? Tá? Aquela, como é que chama? Aquela leguminosa que é muito gostosa, etc. Tal, né? Mas não é o caso. Aí chama-se abóboda, que é essa cúpula aí, tá? Correto? Ela não é exatamente uma cúpula romana, né? Observe que ela é uma cúpula meio pontuda, né? A cúpula árabe, a abóboda árabe, ela tem essa característica. E lá em cima vocês estão vendo crescente, tá? Dê uma olhadinha lá, professor, mas é um chifrinho. Não, não é um chifrinho, tá? Tem um pilarzinho, né? Tem uma haste, então, com a lua crescente, tá? Geralmente a lua crescente ela é colocada meio de lado, aqui não, ela está sendo colocada deitada, tá? Mas normalmente o crescente aparece em cima da torre também de novo, ó, tá? Essa torre a gente chama de minarete, tá? Falar o crescente lá em cima também. Ah, eu esqueci de colocar aqui nesse slide, gente, mas é muito interessante. A minha irmã estava comentando ontem que ela foi visitar lá a Rua do Amendoim e viu. Nós temos uma mesquita em Belo Horizonte, muito bonita. Claro que ela não é uma mesquita grande, porque aqui a gente não tem uma comunidade muçulmana tão grande, né, quanto, obviamente, cristãos, né? Que nós temos aqui um monte de igreja, templos cristãos, assim por diante. Mas lá no Mangabeiras, na Rua do Amendoim, que é famosa, né? Aquela rua que os carros, quando são deixados lá, sobem, não descem, né? Tá? Tem toda essa história da Rua do Amendoim aqui em Belo Horizonte. Para quem não conhece, é uma rua que tem uma história tradicional aqui na cidade. E na Rua do Amendoim tem uma mesquita, tá? Tem uma mesquita, chama-se Mesquita de Belo Horizonte. Na sexta-feira à tarde eles têm atividade religiosa lá. Essa é muito bonita, dentro de Foz do Iguaçu, né? Tá? Dá uma paradinha aqui, Samara, porque eu ainda vou terminar de comentar essa questão. Gente, o dia sagrado para os muçulmanos é sexta-feira, tá? Para os cristãos é domingo. Algumas religiões cristãs adotam o sábado, tá bom? Os judeus é o sábado, tá certo? Então é muito interessante, por exemplo, Israel, né? Que é um país onde tem uma grande comunidade judaica, obviamente, né? Que é um país judaico, etc. Mas também tem comunidade cristã e também tem comunidade muçulmana, tá? Porque lá tem muitos árabes também, né? Que são muçulmanos, tá? E muitos israelenses são árabes, né? São de cultura árabe, são muçulmanos. Então o pessoal comenta o seguinte, que é uma coisa interessante, Israel, que Israel nunca fecha, porque no domingo, tá certo, os judeus e muçulmanos trabalham normalmente. No sábado, os cristãos e muçulmanos trabalham normalmente, né? Porque sábado são os judeus que não trabalham, né? E na sexta-feira, os cristãos e judeus trabalham normalmente, só os muçulmanos que não trabalham, porque é o dia sagrado deles. Tá? Aqui no Brasil, os muçulmanos não obedecem muito isso, né? Porque sexta-feira geralmente é um dia muito comercial, né? Tá claro que não agora, na pandemia, então, né? Então as coisas estão um pouco mais restritas. Mas na sexta-feira é um dia muito comercial. Uma das cidades brasileiras que tem mais muçulmanos, tá, gente, é a Foz do Iguaçu, tá? Mas por que Foz do Iguaçu?
Por que não você, o Teresina, no Piauí, né? Alguém poderia perguntar. Por que Foz do Iguaçu é uma cidade muito comercial no Brasil em função do Paraguai, tá? Então, né, foi até natural. Muitos muçulmanos vieram, muitos árabes vieram lá do Líbano, que a gente tem, né, muitos libaneses no Brasil, tá? Ou descendentes libaneses. Né? Temos muitos sírios também, ou descendentes de sírios, né? Que a gente sempre põe em conjunto, porque já foi um país em conjunto, já foi um país junto. Tá? Então, a gente fala muito assim, o cara é sírio-libanês. Tá? Ele é de, né, ele veio da Síria ou do Líbano, né, tá? Nós temos jordanianos também, nós temos palestinos aqui, tá? Temos né, alguns marroquinos também, né, e tudo mais e tal. Né? Bom, e em Foz do Iguaçu, a comunidade muçulmana, a comunidade de origem árabe é enorme, tá? Porque é uma cidade muito comercial, então muitos desses dirigidos para lá. E a maior mesquita no Brasil fica em Foz do Iguaçu, que essa mesquita é lindíssima, tá? Ela é muito bonita mesmo, né? Enorme, gigante. Ela é, inclusive, turística. Quem vai a Foz do Iguaçu, quer dizer, não necessariamente, né? Tá? Mas muita gente que vai a Foz do Iguaçu, além de visitar as cataratas, etc., tal, de comprar lá no Paraguai, não sei o quê, para visita a mesquita, porque ela é muito bonita e eles têm lá uns horários de visita à mesquita. Samara, passa o próximo slide, por favor. Próximo slide. Aqui nós estamos vendo um casbah tipicamente numa região de deserto, tá, gente? Os casbahs urbanos, né? Eles, vamos dizer assim, são um pouco diferentes. Eu até escolhi essa imagem na hora que eu bati o olho, porque lembra muito né, o que a gente chama né, favela ou comunidade no Brasil, tá? Então, a forma de construção com ruas estreitas, as casas apinhadas, tudo mais, né? Tem muito dessa a arquitetura dos casbahs, que é um lugar difícil de você entrar, inclusive, né? Que não tem, às vezes, carroça não entrava, né? Isso é a Idade Média, tá? O automóvel, por exemplo, hoje em dia não entra, né? E tudo mais, né? Por causa das ruelas estreitas, etc. Tal, né? Então, essa característica das comunidades, das favelas aqui no Brasil, lembra, né? Tem muito dessa ponte aí com os chamados casbahs, tá? Pode passar para o próximo slide, Samara, por favor. Tá? Bom, e aqui nós estamos vendo, então, várias comidas né, de origem árabe que são né, deliciosas, muitas delas. Né, tá? Temos ali no fundo as frutas. Tá? Tem as maçãs ali, que as maçãs não são bem características árabes, né, tá? Também eles consomem, né, mas maçã vem de uma série de outros países. Tá? Estamos vendo ali figos, né, uva, que eu comentei com vocês. Do outro lado, nós estamos vendo um tipo de churrasco, tá, gente? O kebab. Tá? O churrasco tradicional árabe tem de duas formas, né? Ele é rotativo, como é que chama? Num espeto que fica em pé, e aí vai se cortando os pedaços das carnes e colocando em pão, chamado pita. Tá? Ok? E tem também aquele, né, o kafta, tá? Não confundir com Kafka, tá? Kafka é um escritor, tá? Que não era árabe, tem esse nome, mas ele era, tá? Ele era da República Tcheca, tá? Ele é um tcheco, tá certo? Kafka. E kafta é um espetinho de carne moída, tá? Correto? E tem o kebab, que é esse tipo de churrasco aí que vocês estão vendo, tá? No Risco a Samara colocou como é que chama a seta ali. Tá? Embaixo nós estamos vendo o famoso, como é que é o nome dele mesmo? Agora eu esqueci, quibe. Né? Os quibes, tá? Tá certo? Do outro lado nós temos o cuscuz, tá, gente? Que aqui no Brasil é mais um bolo, tá? O cuscuz árabe ele é um pouco diferente, ele está mais na forma líquida, né? Se come com carne. Aqui, muitas vezes, o cuscuz é comido doce. Essas são as variações, né, gente? Tá? Também o cuscuz chegou aqui no Brasil muito pelos africanos, né? Tá? Então, não é um cuscuz originalmente dos árabes, é um cuscuz já modificado. E nós temos a famosa esfirra, né? Tá? Também, né? Então, são pratos tipicamente. Samara, pode continuar para nós, por favor, nosso tempo já está acabando, tá? Para encerrar essa aula. Aí, ó, tá em inglês, tá, gente? Os 40 ladrões, Alibaba e os 40 ladrões, tá? Né? Tem a história da caverna, do Albert César, bem interessante. Pode passar o próximo slide, por favor. Tá? Correto? Nesse aqui eu não coloquei para vocês a cena do. Como é que chama? Eu tenho que modernizar esses slides para vocês aí, tá? Do filme
É do Alibaba, os 40 ladrões? Não, não é do Alibaba, não. Agora eu me esqueci o nome não, do Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. Tá? O Aladim e a Lâmpada Maravilhosa também é uma das histórias, né, que Sherazade contava para o seu marido, tá? No chamado conjunto de Mil e Uma Noites, tá bom? Tá? Bom, e aí então nós temos as questões para serem colocadas no fórum, tá, gente? Vamos lá. Da onde se originaram os árabes? Vamos rapidamente bater aqui. Os árabes se originaram da Península Arábica, tá? Arábica, que é uma península da Ásia, aonde hoje, por exemplo, tem a Arábia Saudita. O que é o islamismo? É uma religião fundada por Maomé, que tem como Deus Alá, né? Seu maior profeta Maomé. Ela é uma religião monoteísta, ou seja, com um Deus só, e se baseia no judaísmo e no cristianismo, tá bom? Tá? Quem foi Maomé foi o criador da religião islâmica, é considerado o maior profeta. Tá? Embora o islamismo também considere que Cristo, por exemplo, era profeta, que Moisés era profeta, que Abraão era profeta. Tá? Então, o islamismo não nega aos elementos da religião judaica ou cristã. Pois não? Então, eu não sei se eu ouvi errado, mas então, o islamismo, ele acredita que Cristo também foi um profeta? Sim. Então, o Corão fala em Jesus. partes? Fala bem em Jesus. Só que considera Maomé o maior profeta. Tá? Maomé é considerado, vamos dizer assim, a maior voz de Deus na Terra. Tá? Mas o islamismo fala muito bem de Jesus, fala muito bem de Abraão, fala muito bem de Moisés. Tá? Todos eles são considerados profetas. Por isso que é um só Deus, regra do islamismo. Acredita em um só Deus, Alá, e Maomé, seu maior profeta. Tá? Professor, outra dúvida que eu estou tendo. Pois não? Então, eu queria saber o seguinte, que eu estava com essa dúvida porque, se a gente pensar bem, Jesus nasceu numa região onde o islamismo ia surgir. Então, exatamente. Surgiu exatamente lá, tá? Mas o islamismo, ele surgiu em área vizinha, né? Ele vai se espalhar por lá também. Sim. Ou seja, então, Maomé era um cara que viajava muito, porque Maomé era comerciante, tá? A esposa dele era muito rica, né? Eles tinham praticamente uma caravana inteira para eles, tá? Então, Maomé provavelmente teve contato. Tá? E se a gente pegar o Corão fala, inclusive, em diversos lugares. O Maomé teve um contato com o cristianismo, teve contato com o judaísmo. Tá? Então, essa questão ela é bem forte mesmo, bem característica mesmo. Não é à toa que existe muita ponte entre o islamismo e o cristianismo, embora depois brigaram muito, tá? Até hoje, né? Temos aí uma certa briga, rixa entre islâmicos e cristãos, tá? Mas são religiões que são parentes, né? São as 3 grandes religiões monogâmicas do mundo. O cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Tá? Sendo que o judaísmo é importante porque ele deu origem às outras 2 religiões, foi a primeira. No entanto, o judaísmo ele é pequeno, né? Em termos de quantidade de pessoas, ele é relativamente pequeno. Tá bom? Tá? Em termos de quantidade de seguidores, né? Os judeus eles são vamos dizer assim, menores. Tá? Vamos lá. Quais são os 5 preceitos do islamismo, tá, gente? Então, primeiro, estou lendo aqui, tá? Porque eu estou lendo o meu slide aqui, tá? Que está no slide de vocês também, só que está, né, no outro número, tá? Então, Alá é o único Deus e Maomé é o maior profeta. Primeiro. Orar 5 vezes ao dia, tá? Aquela tradição de se virar para Meca, tá? Que no Brasil é sempre a leste, né? A gente vira para onde o sol nasceu no Brasil, tá? Dar esmolas, ao chamado zakat. Praticar o jejum, que é o Ramadã, aquele jejum de um mês, onde se pode comer e tomar água, mas somente à noite, depois das 6 horas da tarde. Tá? E o 5º preceito, fazer a peregrinação a Meca. Tá? Uma vez na vida, pelo menos. Claro que se puder, tá bom? Tá? Porque tem aquela questão também, seguinte, se o indivíduo está doente, o indivíduo está muito velho, né? É pobre, não tem condições, Deus
considera. Deus perdoa nesse sentido. Tá? Professor, Próximo slide, por favor. Não, calma aí que faltou um que eu esqueci. professor, Pois não? a Península Arábica é inteiramente desértica? Não inteiramente, mas ela é principalmente 90% da Península Arábica é um deserto chamado Ejidás, ou deserto da Arábia. Tá? Não confundir com o Saara, porque o Saara é na África. É vizinho, eles são dois desertos vizinhos. É só atravessar o Mar Vermelho que você encontra o deserto do Saara. Ela é quase toda deserta. Ela tem a chamada Arábia Feliz, que é uma Arábia mais que tem chuva, um pouco mais. Que pega aqueles países chamados Iêmen. Tá? O Iêmen, que ali então é um pouco mais úmido. Mas a 90% da Península Arábica é puro deserto. Os Emirados Árabes Unidos, que está na Península Arábica também, é totalmente deserto. Tá? Hoje, os Emirados Árabes Unidos tem muitas áreas, como é que chama, de irrigação, tem muitas plantações, mas tudo isso foi conquistado graças a um sistema de dessalinização da água do mar, tá? De tirar a água do subsolo, assim por diante. Tá bom? Duas capitais religiosas dos árabes, tá, gente? É a cidade de Meca e a cidade de Medina, tá? Então, as duas cidades, porque Meca, porque foi onde surgiu o islamismo, e Medina, que foi a cidade do profeta, onde o profeta se refugiou quando ele foi perseguido na Égira. Tá? Eu vou te passar a pergunta, porque o nosso tempo está acabando, só para bater aqui. Por que houve expansão árabe? Comentamos. Desejo de espalhar a religião, chamada jihad, tá? A Guerra Santa, né? Desejo de espalhar a religião. A questão comercial e a procura de terras férteis. A jihad, então, é a guerra de religião, né? Tá? Então, a obrigação de espalhar a religião para outros povos, tá? Através da conquista. O Ramadã, já comentamos, o Ramadã está escrito errado, tá, gente? Está escrito com N no final, ele é com Atil, tá? Corrijam aí depois do slide de vocês, tá bom? Quem eram os califas? Os califas eram chefes religiosos que continuaram a expansão depois de Maomé, tá? São chamados califas. O mais importante deles foi Omar, que eu deixei uma foto de importância, eu coloquei para vocês. Qual a importância da cultura árabe? Os árabes, né, eles acabaram deixando, além do islamismo, uma grande tradição culinária, da matemática, da ciência, da engenharia. Aí vocês podem colocar alguns exemplos lá. Tá bom? Ok? Pessoal, desculpe aqui, a Ana Luísa quer falar alguma coisa, alguma pergunta? Professor, Tá? Pois não? 1001 Noites eram 1001 histórias? Não lembro se tem exatamente 1000 histórias de 1001 Noites, mas o conto inicial, que é o conto de Sherazade, é para ser, tá? Correto? Depois você pesquisa isso e tira essa dúvida, tá? Se chega a ter 1000 histórias, porque isso, na verdade, foi uma recopilação, tá certo? Feita mais tarde, tá? Provavelmente, muitas dessas histórias eram numa época que os árabes não conheciam nem a escrita. Eles contavam naquelas reuniões à noite, no deserto, em volta de uma fogueirinha, vendo as estrelas, tá? Né? Muitas dessas histórias eram contadas ali, inventadas, depois elas foram recopiladas e foi, né, estabelecido nessa tradição dos contos de Sherazade, ou 1001 Noites, tá? Correto? É bem interessante isso, né? Provavelmente é uma obra coletiva, tá? Você não tem um autor. Lembra um pouco aquelas obras de Homero, né? Que a gente estuda, a Ilíada e a Odisseia, estão lembrados, tá? Que provavelmente são obras coletivas também, né? Que foram atribuídas a um poeta que teria existido, chamado Homero, tá? Então, 1001 Noites está um pouco nessa linha também, tá? Dessa tradição, que é uma obra coletiva, que foi surgindo da sociedade, e aí, em determinado momento, ela foi recopilada, organizada, né? Dado um nome, né? E aí ficou, então, os contos da 1001 Noite, que são muito interessantes. A cultura árabe é muito interessante, tá? Eu já falei para vocês, tem um matemático brasileiro, escritor, chamado Malbataan, um colega de vocês, inclusive, conhece a obra de Malbataan, tá? O Homem que Calculava, agora eu lembrei, tá? E que é uma brincadeira, que Malbataan, ele fala, então, de contos árabes, ele se inspira na 1001 Noites, e conta a história de um viajante na Arábia que faz cálculos matemáticos malucos, aonde ele vai chegando e tudo mais, que é muito interessante, tá? Procurem aí na internet, vocês vão achar O Homem que Calculava, escreve Malbataan, tem um
Tá? Aí. Pessoal, mais dúvida que eu nem estou olhando, desculpe, eu nem estou olhando o chat, que o chat está passando tão rápido, eu nem estou olhando. Alguém tem alguma dúvida, algum pedido? Tá? Ô, professor, não só queria quiser fazer uma nota aqui. Oi? Só queria falar Pode um negócio. falar. E esse Pois não. conto aí do homem que calculava caiu numa O prova Homem do que colégio. Calculava. É um livro. Caiu numa prova do colégio. Teve uma prova de admissão do colégio. Muitas vezes cai. Nós tínhamos um professor no Colégio Militar chamado Fernando, tá? O Tenente-Coronel Fernando. Ele era um especialista em Malbataan. Ele tinha feito o mestrado dele em Malbataan. Ele mora aqui em Belo Horizonte, ele está aposentado no colégio. Ele tem, acho que, uns 22 livros do Malbataan. Ele conseguiu. Tá? Que é um escritor que caiu um pouco em desuso depois, mas foi um escritor muito famoso há um tempo atrás, no meio escolar, porque os livros dele é voltado para a idade de vocês. Tá? E principalmente para quem gosta de matemática. Mas não necessariamente quem gosta de matemática, porque os contos são engraçados, as situações são interessantes. Ele chega num determinado lugar lá, o pessoal está numa briga de camelos e cavalos. Ele consegue resolver tudo, satisfaz todo mundo, e ao mesmo tempo ele ainda tira uns cavalos para ele, olha só, entendeu? Então tem uma jogada assim, é uma conta de fração, tá? Que ele resolve, né? Só que os caras não sabiam disso. Tá? Mas ele transforma aquele interesse do pessoal em frações e resolve, e tem um resto, tá certo? E esse resto fica com ele. Então ele deixa todo mundo satisfeito e ele mesmo ganha vantagem, ele sai com os cavalos da história. Olha, é muito interessante, tá? O Homem que Calculava. Fica esse recado, tá? Que é sensacional. É muito da cultura árabe, né? Que esse brasileiro soube, né? Ele pegar e transformar numa obra infanto-juvenil, assim, fantástica e tudo mais. Vamos lá, gente, mais alguma coisa? Porque nós estouramos nosso tempo. Não? Tá? Mais alguma coisa? Podemos terminar? Podemos? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Posso parar a apresentação? Pode, por favor. Samara, nota 10. Parece que hoje deu tudo certo. Eu tenho a impressão que hoje a gravação vai ficar muito melhor do que a outra. A outra deu muitos problemas de interrupção, tá? Claro que o José Augusto resolveu muita coisa, tá? A outra gravação já está lá no Ava, tá, gente? Você já tem acesso a ela, né? Essa gravação eu vou subir para como é que chama? Para o Dropbox, depois eu vou colocá-la, tá? Tem alguém fazendo barulho, não sou eu. Ok, tem alguém fazendo barulho aqui, ó. Tá ótimo. Ok. Bom, gente, mais alguma dúvida, alguma coisa que vocês precisem, que queiram, tá? Senão eu vou desejar para vocês excelente aula agora próxima, bom fim de semana, tá? Continuamos nosso contato pelo chat, continuamos nosso contato pelo fórum, tá bem? Vou dar um feedback, vou colocar as respostas no fórum daqui a pouco. Não esqueçam de responder sempre o fórum, coloquem as questões lá, na semana que vem também, isso conta ponto para vocês de participação, tá bem? Tá? Conta como atividade escolar também. Um abração para todos vocês, tá? Já vou me despedindo também, que já são 9h53, vocês têm outra aula. Um abraço, gente. Por favor, vão assistir a outra aula, não entrem Tchau, professor! Tchau! Tchau! Tá? Tudo bom. Continuamos nosso contato pelo chat, continuamos nosso contato pelo fórum. Qualquer coisa, qualquer dia que vocês pedirem coisas para mim, eu vou responder para vocês, sem problema nenhum. Eu olho o chat todo dia, tá? Um abraço, até mais. Tá bom? Tchau, professor. Daqui a pouco eu vou desligar também. Eu vou ser o último a sair, porque de repente tem alguém ainda com alguma pergunta, tá? Eu sou o último a sair. Tá bem? Um abração para vocês. Não esqueçam de assistir a próxima aula, que é importante, tá? Não deixem de assistir as aulas. Tchau, tchau, pessoal. Tá? Podem ir saindo, que eu sou o último, tá? Tem que a norma, tá? A norma, o professor é o último a sair, porque aí o professor tem certeza que não houve nenhuma dúvida, nenhum outro pedido, tá? E aí eu encerro a gravação. Até mais, pessoal. Tudo bom? Então tá. Pode ir desligando aqui. Castro, um abração para você, Castro. Boa semana, bom fim de semana, né? Tá? Boas atividades. Castro, desliga aí também você, tá? Para eu poder desligar aqui e parar a gravação.